Então agora nós vamos passar para o módulo 1 da 19ª Congés, do nosso encontro de confraternização. E convidamos para subir em palco, então, a coordenadora da área doutrinária do Conselho Regional da 2ª Região, do Conselho Regional Espírita da 2ª Região, a Maria da Graça Conforte Rodrigues, que irá conduzir o módulo com o palestrante, nosso convidado, que irá proferir a palestra da manhã sobre o tema perdão. Maria da Graça Conforte, por favor. Bom dia a todos. Nós convidamos o Velocino Camargo, que será o nosso palestrante do módulo 1 da manhã de hoje. Por favor, Velocino. Ele que é trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz, em Porto Alegre. Então, que seja muito bem-vindo, que possamos, na manhã de hoje, termos a real compreensão, entendimento das palavras que nós vamos ouvir pelo nosso amigo. E eu gostaria de dizer que, após a palestra, 1 hora de palestra, nós teremos uma banca de triagem com o Regis, a Márcia e a Vica, e as perguntas por escrito. E o nosso palestrante, o nosso convidado, terá 2 minutos de resposta para cada pergunta, nessa banca. Então, nós vamos passar a palavra para o Velocino, sem mais delongas, para não perdermos essa oportunidade. Muito bom dia, amigas, amigos do coração, prazer enorme estar aqui junto a vocês na 2ª Região, nesse trabalho que tem deixado muitos frutos aqui em nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho, em particular, um carinho muito grande pela 2ª Região. É uma área por onde eu transito com muita frequência em todas as casas aqui da 2ª Região. De sorte que estar com vocês esta manhã, eu me sinto como se estivesse na minha grande família espiritual. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que vocês deram a mim de poder, esta manhã, trabalharmos juntos esse tema tão importante para nossas almas, a questão do perdão. Antes de mais nada, de nós começarmos efetivamente a trabalhar sobre esse tema, eu gostaria de pedir a vocês, porque nós somos recebidos, estamos sendo recebidos com tanto carinho. A gente talvez não tenha ideia do que demanda todo um trabalho de organização para a gente poder estar nesta manhã confortavelmente aqui nessas cadeiras, a organização fluindo de uma maneira tão equilibrada, nos deixando muito bem. Então, uma salva de palmas a toda a equipe organizadora deste evento, que proporciona para nós esta alegria. A gente sente, desde o primeiro momento, quando cheguei aqui, tomado de uma emoção muito grande. Então, a gente percebe o carinho da espiritualidade, que é reflexo desse trabalho, desses nossos irmãos, ao longo desses meses, com muita dedicação. Muito bem, vamos trabalhar. Perdão. Mas antes de nós trabalharmos aqui especificamente esse tema, nós vamos mexer com as nossas emoções. As emoções, os sentimentos que emergem de uma agressão, de uma provocação, de um ataque. Porque o que está por trás de um processo de perdão, quando a gente se decide nesta caminhada do perdão, é porque nós vamos mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, quais são esses sentimentos que emergem de uma
agressão. Eu cheguei a pensar, antes da gente começar o trabalho, sabe que uma vez eu estava acordando e disse assim, olha, eu vou talvez promover uma vivência de emoções, de sentimentos. E gostaria de que vocês imaginassem se eu tivesse chegado aqui, agora, no palco, e por alguma razão tivesse dado algum problema para a projeção do trabalho desta manhã. Se tivesse que apresentar algum vídeo que fosse algo relevante dentro do contexto das nossas reflexões hoje pela manhã. E por alguma situação, talvez isso não acontecesse, problemas técnicos. A gente sabe que nesse momento, às vezes, acontece processo de obsessão eletrônica, e daí os equipamentos ficam tomados com estas vibrações. E se eu ficasse tomado de perplexidade e sendo envolvido por um desgosto, por uma inconformidade, dali a pouco eu passo a tratar mal um pouco os colegas que estão aqui nos ajudando, e sendo rude, grosseiro com eles. Vocês estão vendo essa cena, eu agredi com palavras, sendo grosseiro, descortês. O que vai acontecendo? Vocês vão sendo tomados também com um tempo de perplexidade. E eu posso chegar numa culminância de talvez o vídeo não rodar, o trabalho não ir adiante, e eu me ausentar daqui. Imagine a situação. Bom, poxa, mas era o palestrante, o Velocino, eu conheço ele há tanto tempo, como é que ele faz uma bobagem dessa, pelo amor de Deus? E a gente começa a criar sentimentos, emoções de um fato que a gente vivenciou. A gente começa a fazer juízo daquele fato, daquelas pessoas, daquela situação, e aquilo vai brotando. Talvez a gente possa, alguns de vocês iam sentir raiva, iam sentir alguma revolta, iam fazer um juízo, mas vem cá, mas o Velocino foi embora por causa disso, ele não podia tocar o trabalho de uma outra forma. Sabe como ele foi deseducado quando tratou com o pessoal da técnica? E a gente é tomado dessa emoção. Dali a pouco eu volto e digo assim, não, isso é tudo brincadeira, eu fiz isso, combinei com o pessoal aqui, a coisa vai rodar, era só para puxar essas nossas emoções. Então vejo que nós reagimos aos fatos, às situações que nós julgamos que nos agridam. Então, sentimentos como ódio, como rancor, como raiva, como mágoa, como ressentimento faz parte, muitas vezes, da nossa vida. Não tem como nós passarmos ao longo da nossa existência sem a gente ferir alguém ou sem ser ferido por alguém. É do nosso processo, do processo das relações, às vezes a gente se passa na forma de colocar uma situação, de se apresentar, e fere, magoa, machuca alguém. E a gente não se dá conta disso, e vai passando, mas aquela pessoa ficou com aquela mágoa, aquele ressentimento. A gente fez uma brincadeira, a brincadeira foi de mau gosto, a gente feriu alguém e talvez não saiba. Eu carrego isso, ainda não cheguei para uma pessoa. Uma vez eu fiz uma brincadeira, numa palestra, e eu percebi que essa brincadeira tocou esta pessoa. Mas eu fui notando assim ao longo do tempo. E eu percebia que a maneira dele se dirigir a mim já não era mais a mesma. Eu digo, meu Deus, eu devo ter abusado em alguma coisa. E comecei a puxar, digo, a única coisa que veio foi aquela brincadeira que eu fiz lá numa palestra, a pessoa estava presente e ele se sentiu identificado com aquela brincadeira e se magoou. E eu ainda não tive oportunidade de hoje retomar esse assunto. Mas são situações, vejam o que acontece da nossa vida, das relações isso. Então, pode surgir de que uma agressão que nós tenhamos sofrido seja tamanha, que a gente em um determinado momento possa até pensar num sentimento que é chamado de, em primeiro lugar, a gente diz assim, olha, eu vou fazer justiça, porque eu fui agredido. Esta agressão não vai passar assim batida, não. Então a gente vai, de uma certa forma, procurar dar o troco, como a gente diz.
revidar, vingar-se. Não é assim? E uma das frases que a gente tem quando a gente está muito machucado com a agressão é essa. Quando a gente se dirige a uma pessoa, em particular, como a gente reputa ela como a causa dessa agressão, a gente diz assim: eu vou acabar com a tua raça. Não é assim? A gente olha e diz: eu vou acabar com a tua raça. Isso não vai ficar assim. É uma frase forte, porque ela é até genocida. Ela vai acabar com uma raça inteira. Né? Eu vou acabar com a tua raça. Porque são emoções que a gente tem. Talvez já tenha passado por algum de nós esse pensamento em algum momento, quando a agressão foi muito forte. Mexeu em situações caras nossas. Patrimônio, honra, família. E aí a pessoa, emoções, afeto, e aí a pessoa fica tomada desse sentimento. Eu vou acabar com a tua raça. Ou como numa frase de para-choque de caminhão, que esses dias eu ouvi de alguém que comentou, ele diz o seguinte: na subida tu me aperta, na descida nós se acerta. Na subida tu está me apertando, não deixa, mas deixa que na descida nós vamos nos acertar. Não é assim? A gente quer dar o troco, quer devolver. Isso são sentimentos que nós temos. A gente tem que perceber estas emoções que surgem, que brotam do nosso interior, quando a gente percebe e sente uma determinada agressão. E esse pensamento que a gente tem de fazer justiça, a gente acaba percebendo com o tempo que a gente nunca acaba fazendo justiça. Porque a pessoa que se sente magoada, atingida, ferida, quando ela vai dar o troco é muito maior do que a agressão que recebeu, porque a gente está tomado de uma ira. E é princípio de justiça que aquele que é agredido, que faz parte daquele processo de ação, de agressão, ele não pode fazer parte de um processo de justiça. O justo é aquele que está fora desse processo. Nós já chegamos a esse momento da sociedade em que a gente entregou a justiça para alguém que seja imparcial, fora da relação, porque aqueles que estão na relação não são justos. A gente não consegue ser justo. E a gente diz assim: não, eu vou fazer justiça. Mas não é. O troco, geralmente, quando a gente dá, é um pouquinho maior. Não é assim em casa, quando o marido, a esposa, a gente fica magoado com alguma coisa, a gente fica pensando assim: espera, José, eu vou te dar o troco. E aí a gente arma esse troco de uma maneira que ele é tão forte, ele não é compatível em intensidade com aquilo que a gente passou. A gente dá um valor muito grande para o nosso sentimento e despreza o sentimento do outro. Não é assim? Porque nós não temos a medida da justiça quando a gente está empolgados, envolvidos com as emoções. Então já existiu uma época em que a gente agia ainda assim, do olho por olho, dente por dente. Mas vejamos que isso não é coerente, não é razoável isso. Imaginemos que um filho nosso seja ferido na rua por alguém. E a gente vai receber o nosso filho em casa com aquele ferimento, vai tratar, vai ficar sabendo daquela situação. E a gente, não, mas eu vou fazer justiça. Eu sei quem foi a pessoa que agrediu ele. Nós vamos lá e vamos ferir esta outra pessoa também. O que nós vamos fazer pelo fato de ferir o agressor com o ferimento do nosso filho? Vai acabar com o ferimento do filho? Não acaba. Então a gente vê que esta vingança, ela não acaba com aquela dor que a gente tem. Vamos imaginar uma situação pior ainda. Que o nosso filho seja atropelado sobre a calçada por um motorista que estava embriagado.
E esse atropelamento foi tão intenso que as lesões acabaram por vitimar o nosso filho. Imagina a dor de uma mãe ou a dor de um pai ao receber esta notícia em casa, de um acidente desse do filho que está hospitalizado, e a gente vai até lá e fica sabendo do desencarne, da morte. A dor. E a gente vai dizer, olha, isso aconteceu porque o motorista embriagado subiu a calçada, tirou a vida dele. Mas aquela dor, será que ela vai desaparecer? Se alguém chegar imbuído de fazer justiça e chegar para nós no hospital e dizer assim, olha, o senhor fique tranquilo, a senhora fique calma, porque a gente já identificou o agressor e a gente matou ele também. Então, está resolvida a sua dor. Resolve a dor? Não resolve. O olho por olho, dente por dente, se a gente aplicar a ele as últimas consequências, não vai ter ninguém nesta vida que vai chegar ao final da existência sem um pedaço de uma mão amputada, língua. Nós vamos chegar caolhos, coxos, mudos, cegos, se for do olho por olho, dente por dente. Porque tínhamos que superar esse momento da vingança. Da vingança. Até se nós sofremos um acidente por causa de alguém, a gente vai ficar paraplégico. Aí vem o médico no outro dia e diz para nós assim, olha, fica tranquilo. E a gente vai dizer, que bom inventar uma cura para a paraplegia. Tem agora células troncos que vocês conseguem injetar na medula e a gente vai voltar a caminhar. Diz, não, não é isso. Mas o que é de bom? Diz, não, é que a gente identificou o agressor e deixamos ele paraplégico também. Pronto, está resolvido. Vai diminuir a nossa dor? Não vai. Então, por isso que a gente percebe que tem uma outra forma da gente tratar as nossas emoções, que emergem destas agressões, que não é através da vingança, né? Então, não há como passarmos nesta vida sem ferir ou sem sermos feridos. Por isso que o ódio, ele é, dizem alguns, o veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Esse é o ódio. Quando a gente é tomado desse ódio por causa de uma agressão, vem esta emoção do ódio, a gente começa a tomar um veneno em que a gente, com o tempo, vai produzindo danos em nós, quando a intenção é produzir dano no outro. Hoje há várias pesquisas já, desde a época de 80 para cá, estão fazendo cada vez mais um número crescente de pesquisas envolvendo o perdão com a saúde. Saiu há pouco uma pesquisa de uma mestranda no estado de São Paulo com relação às pessoas vítimas do infarto agudo do miocárdio. Ela fez uma pesquisa e nesta pesquisa ela pegou dois grupos. Um grupo de pessoas que não tinha nenhum histórico de doença cardiovascular e um outro grupo de pessoas que tinham sofrido infarto agudo do miocárdio. Eram pessoas desse grupo que foram indicadas pelos próprios médicos que atenderam e atestaram o infarto naquele grupo de pessoas. Esta pesquisadora resolveu fazer o seguinte, ela montou um questionário que envolve questões sobre o perdão e passou esse questionário para esses dois grupos. O grupo que tinha sofrido infarto e o grupo que não tinha doença cardiovascular. No resultado desta pesquisa, ela identifica que as pessoas que foram vítimas do infarto agudo do miocárdio eram pessoas que tinham maior dificuldade em exercer o perdão, em perdoar. Aquelas pessoas que não tinham histórico de doença cardiovascular eram pessoas mais afeitas ao perdão, mais disponíveis a esta graça. Então, o ódio, como diz Confúcio,
quando a pessoa se dispõe a odiar alguém, a de uma certa forma trabalhar com esta emoção, antes de buscar a vingança, diz ele, cave 2 covas, porque serão 2 vítimas, né? O agressor que vai virar a vítima agora e nós pelo ódio. Mais para o meio? E esta outra frase que eu acho muito bonita de Santo Agostinho, porque a gente percebeu naqueles exemplos, olha, a pessoa que ficou paraplégica, do filho que foi vitimado e desencarnou, não adianta, por parte do agressor, sofrer uma agressão idêntica que não vai acabar com essa dor. Então, Santo Agostinho dizia, não pode saciar a fome quem lambe pão pintado, né? Imagine um pão feito de uma massa dura, pintadinho, e a gente está com fome e começa a lamber esse pão, não vai saciar a fome. Então, a fome que o espírito tem para saciar, para eliminar aquela dor, se for o ódio, a vingança, é como se a gente estivesse lambendo esse pão pintado, a gente não vai saciar a nossa fome. Então, a forma de nos despirmos, da gente se livrar desse ressentimento, desta mágoa, desse rancor, desses ódios, é através do perdão. E a Emmanuel, na lição 339 do Consolador, sobre a questão do ódio, ele diz assim, o ódio é ainda o germe do amor, que foi sufocado por um coração sem evangelho. O ódio é ainda um germe do amor de um coração que foi sufocado sem evangelho. O nosso ódio ainda é porque nós não aprendemos a amar, não desenvolvemos o amor numa intensidade em que muitas vezes a agressão sofrida é muito bem metabolizada por aquele que ama. A gente tem exemplos na história fantásticos daquele perdão que é um perdão incondicional, daquele perdão natural, daquele perdão que brota de uma forma espontânea. O Gabriel estava lembrando aqui da história de Paulo de Tarso, mas vocês lembram no livro, na obra Paulo e Estevão, quando Estevão, depois de ser agredido por Paulo de Tarso, ser vitimado pelo aquele volume de pedras que foi arremessado sobre ele, e ele, a irmã Abigail, reconhece ele, corre na direção dele. Saulo de Tarso fica sem saber o que está acontecendo, porque Abigail dizia que era Gesiel, e para Saulo aquele era Estevão, não fechava, porque a irmã dizia que não via o irmão Gesiel há muitos anos. Mas quando ela olha aquele homem sendo apedrejado e morto, ela diz, é meu irmão Gesiel, ela corre na direção dele. Abraça ele ensanguentado e ela informa para ele que estava noiva e que fazia muitos anos que não se viam e ela queria apresentar o noivo para ele. Ele diz assim, mas quem é o meu noivo? Quem é teu noivo? E ela apresenta que era Saulo, que era o algoz dele. Imagine vocês, tu conheceu o cunhado nessas condições. A tua irmã vinha te apresentar, diz, olha, meu cunhado é esse. Quem é? Diz, olha, esse que te atirou pedra, tu está morrendo por causa dele. E o que Estevão na hora, imaginem as nossas emoções na hora como não ficaria. O sangue que ainda restasse dentro de nós ia ferver, não é assim? E Estevão olha para Abigail, abençoa a união dos dois, e diz assim, diz, olha, o mesmo fervor que ele tem hoje pela lei de Moisés, amanhã ele vai ser um grande trabalhador do Evangelho, é só ele conhecer o Evangelho. Eu abençoo o casamento de vocês, a união de vocês, e ele parte. E daí na obra vai mostrando que Estevão vai surgindo no mundo espiritual, e quando Jesus está aguardando ele, quais são as primeiras palavras dele para Jesus? Ele não está dizendo assim para Jesus, eu vou acabar com a raça dele. Não diz isso. A primeira coisa que ele diz ao ver Jesus é dizer assim, Senhor, não me
imputes a ele este mal. Pedindo que Jesus intercedesse por uma lei de misericórdia, aquilo que Saulo havia feito contra ele. É porque esses já têm no coração o Evangelho. Nós ainda, quando sentimos essa dificuldade, é porque o germe do amor está sufocado ainda. É pequena essa quantidade do Evangelho a modificar os nossos sentimentos. Então, a proposta é de que a nossa maior vingança em relação ao inimigo, aquele que nos agrediu, é perdoá-lo, é elogiá-lo. Isso pode muitas vezes não mudar o ofensor, mas vai mudar a nós. A melhor maneira, então, se a gente quiser se vingar, é como diz Kardec, entre os grupos espíritas, se quiserem ter alguma rivalidade, seja a rivalidade de fazer o bem. Se quiser se vingar do inimigo, se vingue dele, perdoando ele, elogiando ele, fazendo bem a ele. Pode não mudá-lo, mas a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Como aconteceu com Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso. Alguém que lutava contra o apartheid na África do Sul, 27 anos preso, dos quais 18 em uma solitária de 1,60 m de altura, ele com 1,90 m, que só saía desta solitária para ser interrogado e para ser torturado. 18 anos, 27 anos ao todo nesta prisão. Quando ele sai da prisão e é eleito presidente da África do Sul, ele promove um jantar no dia de celebração desta nova história, desse novo capítulo da história da África do Sul. E quem é que ele convida para sentar ao lado dele nesse jantar? O carcereiro, que mantinha ele preso nesses 27 anos. Olha a dignidade, olha o sentimento de humanidade deste homem, de convidar o carcereiro para estar do lado dele. Aí perguntaram para ele, mas por que tu convidaste o teu carcereiro para estar do teu lado? Porque eu queria que ele fosse testemunha da minha humanidade. Nós temos que construir um mundo diferente. Ele que tinha agora todo o poder como presidente da África do Sul, de fazer a vingança que quisesse contra esse carcereiro branco, ele convida para estar do lado dele na posse. É um novo capítulo. Vejam como isso muda, modifica as pessoas. Então, o perdão te torna sempre melhor. A vingança deixa a gente aonde está. O perdão é uma proposta da gente melhorar, da gente evoluir, de nós crescermos. A vingança vai deixar aonde a gente está. De onde vem esse ódio e esta mágoa? Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, aquela passagem que Kardec coloca ela no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados os mansos, no item 8 desse capítulo 8 do Evangelho, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas. Esta passagem do Evangelho de Mateus é aquela em que Jesus com os apóstolos vão fazer as suas refeições e não lavam as mãos. Os fariseus e escribas que tinham vindo de Jerusalém para ficar de olho naquilo que Jesus estava fazendo, para perceber alguma coisa que fosse contrária às tradições, percebem que ele, os apóstolos, não estavam lavando as mãos, que era uma tradição dos judeus daquela época. Era muito mais para os judeus do que um ato de higiene, o ato de lavar as mãos. Era, na realidade, um processo sagrado entre eles. Um cuidado com uma purificação.
Eles têm um livro de tradições chamado Mishra. Nesse livro tem um capítulo que é purificação. E lá tem rituais, cuidados, porque a pessoa que tivesse impura, tocasse o alimento, tornava o alimento impuro. O cuidado era com isso. Então eles tinham rituais. Para lavar as mãos antes do alimento, eles chegavam a passar água em todos os dedos da mão. De um lado, virava a mão, passava do outro, de uma e de outra mão. Tinha um ritual no meio da alimentação, um ritual no final da alimentação, e Jesus não observava nada disso. E foram isso que eles então criticaram Jesus, por uma regra básica, por uma tradição elementar que Jesus não observava. E aí Jesus chama os fariseus e os escribas de hipócritas. Mas vocês são hipócritas, porque vocês vão fazer adoração lá no templo, e dizem que esta adoração muitas vezes aproveita ao teu pai e à tua mãe, porque às vezes os pais e as mães não podiam ir até o templo, então os filhos tinham que fazer a adoração em nome dos pais. Diz, olha, o cordeiro que eu levar, o pombo que eu levar, fizer adoração em nome do pai, do meu pai, da minha mãe, a ele está aproveitando. Jesus, mas vocês são hipócritas, porque vocês fazem esta adoração, cumpre aquilo que vocês acham que faz parte da tradição, mas não cumprem a lei que é a mais importante, que é honrar pai e mãe, porque vocês voltam para casa, maltratam os pais, desrespeitam os pais. Isto é hipocrisia. E aí Jesus diz assim, porque o mal não é aquilo que entra pela boca do homem. Não é o que entra pela boca do homem que macula ele. O que macula o homem é aquilo que sai da boca do homem. Porque mostra daquilo que o coração está cheio. Os assassinatos, as traições, mostram que o coração está cheio disso. Não é o que entra pela boca do homem. E uma vez eu conversando com uma pessoa em que esse tema foi invocado, porque a gente falava do seguinte, a gente falava principalmente para essa pessoa conversando com ele, que os familiares já vinham de uma certa forma reclamando de uma postura excessiva deste amigo que consumia etílicos demais no final de semana, bebia demais, ia para aquelas festas de família, abusava do vinho, abusava da cerveja e começava a criar problemas. Pegar o pé de alguém, reclamar do outro, cria confusão, briga, discórdia, e as pessoas já estavam ficando muito chateadas com a situação. E eu próximo a ele comecei a dizer para ele, falar para eles, olha, vem cá, tens que cuidar, não deve abusar na bebida, aquela coisa toda, fui falando, e ele que conhecia um pouco do Evangelho, diz assim, mas vem cá, não está lá no Evangelho que o mal não é o que entra pela boca do homem? Então, o problema não é isso, eu posso continuar bebendo sem problema nenhum. Vejam só, fora de contexto, não é isso que Jesus quis dizer, não estava falando sobre bebida naquela hora. Então, o mal, o que macula, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Então, da onde vem o nosso ódio? Da onde vem a nossa mágoa? A primeira impressão que a gente tem é pelo fato da agressão vir de fora para dentro. Então, a gente põe como causa deste ódio, da mágoa, fora de nós. Mas, se a vida fosse assim, se a nossa felicidade ou as nossas tristezas dependessem das circunstâncias, daquilo que acontece, nós seríamos uma pessoa muito vulnerável, muito fraca. Percebem isso? Diz, olha, da minha felicidade ou da minha tristeza depender das coisas que acontecem na minha vida. Então eu sou limitado a isso, eu sou vulnerável a isso. Se acontece uma coisa que eu julgo ser boa, estou feliz. Agora, se acontece algo que para mim aquilo é tristeza, mágoa, eu fico triste, eu me magoo. Então eu dependo dessa situação, eu não posso atuar sobre isto. Quando na realidade o que a gente percebe é que o ódio, a mágoa, ela vem de dentro de nós. É aí a causa dos nossos problemas.
E é por isso, então, que Jesus nos ensina o perdão e o limite do perdão. É como esta porta que se abre para nós de uma nova oportunidade, do que fazermos destas mágoas, desses ressentimentos. A gente vai acumulando ao longo da nossa vida muito lixo na nossa alma, muita sujeira. E o perdão é a oportunidade da gente limpar a nossa alma. Chega da vingança, chega de sentir-se pesado com estas emoções, a gente precisa limpar-se disso. E esse é um exercício, tanto que Jesus, quando vai responder a Pedro, quando a gente lê esta passagem na obra Boa Nova, Humberto de Campos diz que Jesus foi com os apóstolos até Nazaré. Nazaré era uma vila muito pequena. Na época de Jesus não passavam de 400 habitantes. Todas as pessoas se conheciam em Nazaré. Sabiam a casa, quem eram os pais, parentes, enfim. Imagine um lugar em 400 pessoas se conheçam, que moram só 400 pessoas. Quando Jesus voltou para lá, que já tinha constituído o seu colégio de apóstolos e discípulos, ele chega em Nazaré e ele é maltratado em Nazaré. Por aquilo que Jesus estava fazendo, pelos ensinos que ele estava passando, que naquela comunidade conservadora não conseguiu entender a mensagem de Jesus. E Jesus é muito criticado pelas pessoas de lá. Os apóstolos acharam aquilo um absurdo. Mas como ele, na cidade dele, onde ele nasceu, com as pessoas que conhecem ele, tratar ele desse jeito e tentavam advogar em favor de Jesus, criaram contendas na cidade de Nazaré. Jesus percebeu que aquela conversa ia levar muito tempo, não ia resolver coisa alguma, ele procurou retirar-se com os apóstolos de novo para Cafarnaum. E Pedro está muito revoltado com tudo aquilo que aconteceu. E vinha dizendo assim, mas mestre, não é possível, aquelas pessoas que te conhecem tratar desse jeito, sabem da tua história, da tua vida. Nós tentamos advogar, mas aquelas pessoas foram surdas, é impossível, e ele nervoso. E Jesus diz para ele, mas Pedro, te acalma, Pedro. Perdoa, Pedro. Cada um dá o que tem. E aí Pedro então pergunta para ele, mas Senhor, então eu devo perdoar ao meu irmão que me agrediu, eu devo perdoar ele 7 vezes? E aí Jesus diz, não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há várias possibilidades de interpretação nessa história. Uma delas é que diziam que naquela época a gente poderia perdoar alguém até 3 vezes, na 4ª vez não se perdoava mais. Está lá nas tradições, está em Amós, capítulo 2, versículo 6, e em Jó, capítulo 33, versículo 29, que era o próprio Deus dizendo o seguinte, ora Jerusalém, eu posso te perdoar até 3 vezes, da 4ª vez tu continuar fazendo bobagem, eu não te perdoo mais. Então, entre os judeus, eles tinham essa concepção de, olha, alguém que peque contra mim, diz, olha, até 3 vezes eu dou chance, na 4ª não tem mais. Não perdoo mais, na 4ª não. Então, é como se a gente contasse, olha, Francisco, 1, 2, 3, deu, acabou. A 4ª não te perdoo mais, eu estou livre de perdoar. Aí Pedro, quando ofereceu esta opção de 7, ele já está dando um salto, já está se sentindo muito generoso. Diz, olha, as tradições, mestre, prevêem que a gente possa perdoar até 3 vezes alguém. Eu estou dizendo 7, é mais do que o dobro isso. E aí Jesus assim diz, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. É imensurável isso, não é? Uma outra forma de interpretar essa passagem diz o seguinte, que 70 a que Jesus se referiu, era o número de povos que se formaram depois de Noé. Na história de Noé, se formaram pelos descendentes dele 70 povos. Então, quando Jesus está dizendo para Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, esse teu perdão, que o número 7 entre eles dá uma ideia de algo infinito também. Esse teu perdão não é só com o teu irmão,
Porque ele diz assim: quando devo perdoar para o irmão que pecou contra mim? Isso não é só aquele que faz parte das tuas relações, da tua raça, mas qualquer um, de qualquer um dos povos, 70 vezes, 7 vezes. Mas há também esta ideia do condicionamento nesta mensagem de Jesus. Porque Jesus, naquela época, evidentemente, não podia trabalhar com determinados conceitos que iam se formar com o tempo, como o conceito do condicionamento, que a gente vai aprender depois de Ivan Petrovich Pavlov, do ato reflexo condicionado. Então a gente tem determinados comportamentos na nossa vida que a gente já condicionou, e aquilo que está condicionado está facilitado. Não é assim? Quando a gente sai de casa para ir para o serviço, às vezes a gente vai de automóvel, vai sempre pelo mesmo caminho, já está naquele emprego há 15 anos, aí a gente resolve sair com a família num feriado, põe todo mundo no carro, quando vê está indo para o serviço, não é assim? A gente tinha que ir para o outro lado, quando viu dobrou à direita, não era, porque ato reflexo condicionado, a gente condicionou aquilo. A gente condiciona sabores, odores, música. Às vezes a gente ouve uma música, e pode ser talvez a música do Roberto Carlos, e aquilo evoca uma emoção tão agradável, que a gente conheceu o nosso esposo, a nossa esposa foi aquela música que a gente dançou no primeiro baile de garagem lá, não é? Aquelas festinhas que tinha de garagem, não é assim? Que não tinha o verbo ficar naquela época, não existia, não era, já era namorar, em que se fazia questionários, não é? Olha, às vezes o questionário era para uma pessoa só, era para aquela. Outros respondiam, a gente não tinha a mínima intenção, mas lá era para aquela. E aí a gente lembra disso tudo, armou tudo aquilo. Aí teve aquela festa que a gente fez na nossa casa, o fulano veio, a fulana veio, e a gente começou a namorar aquela música. A gente ouve aquilo, vem emoções. Ato reflexo condicionado. Não é? Se alguém vai tomar um café, tá um café horrível, amargo, frio, e a gente diz assim, que gosto de barata que tem isso aqui. É porque alguém já comeu barata para sentir o gosto? Não, mas a gente faz uma analogia, né? A gente vê aquele bichinho, aquele inseto sendo esmagado, assim, crack! E aquilo que sai, a gente sabe que ele não tem... o que circula não é quente, não tem sangue, é uma linfa. Aquilo é frio, a gente sabe que é frio. Então a gente toma o café, a gente associa por ato reflexo condicionado. Não é assim? Então, quando Jesus está dizendo perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele está dizendo o seguinte, que o difícil é perdoar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Nós estamos trabalhando com essas emoções que a gente quer se desfazer desse peso, mas não é tão fácil assim, mas é preciso treinar, exercitar, dar continuidade, esforçar-se, engrandecer-se a cada episódio, a cada experiência, para que depois esse ato seja já condicionado. Aí quem já perdoou alguém 70 vezes, 7 vezes, imagina, passou dos 4, aquele da tradição judaica, passou dos 7 de Pedro, está perdoando aquela mesma pessoa já quase 500 vezes. Quando a gente já perdoa alguém 500 vezes, dali para frente a gente já está perdoando de raiva já. Já vai, perdoa. Porque chegou nesses 70 vezes 7, quase 500 vezes perdoando, pronto, a gente condicionou o perdão. Tá, vai, pronto, esquece, deixa.
já passei por isso outras vezes e tal, isso nem me abala mais, porque chegou no condicionamento do perdão. Então, tem várias passagens no Evangelho que Jesus fala do condicionamento. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não é? Então, amar, tentar uma vez, tentar outra, tentar várias vezes. Olha, volta junto, reencarna mais uma vez, tenta de novo. Não deu certo, volta. Mas ela já foi minha esposa, assim, mas volta de novo. Tem que aprender a amar agora. Volta, vai, ama. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Porque não adianta chegar lá em cima e a gente chegar e dizer assim, não, eu já cumpri a minha missão com ela. Diz, olha, mas vocês vão ter que reencarnar agora. Então tá, mas eu primeiro dou a opção dela escolher onde ela quer reencarnar. Se ela escolher a Terra, eu vou para Plutão, qualquer outro lugar. Para não ter o problema de me encontrar com ela numa congéside lá na segunda região. Diz, olha, não quero. Não, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, porque a gente vai criar o condicionamento do amor. E o perdão é um ato de amor para conosco, muito grande. A gente precisa se amar. É um exercício do amor o perdão, do alto amor. Tem algumas coisas que perdão não é. Perdão não é aprovar os comportamentos negativos nem absolver ninguém. Porque se o perdão fosse isso, seria muito difícil, não é? A pessoa faz alguma coisa errada, equivocada mesmo, e o perdão fosse aprovar esse comportamento negativo, avalizar aquela atitude, dar crédito àquela agressão. Não é isso. Não é isso. A gente tem que separar as coisas. O fato errado, ele tem que ser apontado, reparado, enfim. Mas a gente tem que recuperar o agressor e a nós mesmos, para não ficar com nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Então, uma coisa é o fato, perdoar não é aprovar, perdoar não é absolver. Embora haja esse termo judicial, perdão judicial, que é uma absolvição de alguém que comete um delito, um crime de homicídio, por exemplo. Pode acontecer um perdão judicial num crime de homicídio? Pode. Quando a morte daquela vítima ocasionou um desgaste, um trauma tão grande para aquele que produziu aquela morte, que foi por imprudência, por imperícia, negligência, mas a morte daquela pessoa produziu um dano tão grande a essa pessoa que ele já está penalizado pela vida. Então a justiça diz assim, olha, não vamos encarcerar essa pessoa. É o que chama de perdão judicial. O perdão não é absolver. Não é isso. Perdão não é fingir que está tudo bem. Né? Da gente passar pela pessoa, dar aquele sorriso amarelo, né? No fundo está remoendo ainda. Só ficou no mesmo grupo da congéside da gente. Jesus do céu. Aonde eu vou, esse obsessor encarnado está, esse infeliz está. Não é? E a gente finge que está tudo bem, ainda não está. Se a gente sente aquela vontade de dar no pé, de sair, olhar, botar o pé na porta, olhar, ele está lá, vou embora. Se a gente sente isso ferver, sabe que o rosto da gente fica vermelho às vezes, só de alguém fala no nome da criatura, a pessoa chega a ficar vermelha, aquilo dá um calorão, tem que começar a tirar casaco. É porque não está bem, não é? Tem uma psicóloga que ela dá um exemplo, nesse caso, são os pais, cujo filho de 45 anos ainda morava com os pais. 45 anos. E esse filho era alguém que não ajudava financeiramente em casa, nas despesas. O que ele ajudava era muito pouco. E ele maltratava os pais. E aí os pais diziam o seguinte, que perdoavam ele,
para não desgostar. E aí deixando aquela situação e criando mágoas, ressentimentos ao longo dos anos, com medo do filho não ficar com eles. Mas o ressentimento eles não tiravam do coração. Estavam fingindo que estava tudo bem. Ainda não é o perdão. Manter o mesmo comportamento, perdoar, não é manter o mesmo comportamento com aquela pessoa. Às vezes a gente pode mudar o comportamento, perdoa e muda o comportamento. Exemplo, uma filha que talvez converse sistematicamente com a sua mãe, ela já adulta, mas conversa com a mãe, fala de sua vida e a mãe é muito dura, está sempre criticando ela, batendo, aquela coisa toda. A filha pode chegar e perdoar a mãe, entender, mas ela pode mudar o comportamento dela. Diz, olha, eu não vou mais me abrir tanto para a mãe, porque não dá, ela ainda não compreendeu, não percebe, ela está sempre vendo as coisas ruins. A gente muda de comportamento e perdoa. Às vezes o esposo pode ser daquela pessoa que gasta demais, que não tem nenhum controle financeiro, e aí a esposa tentou uma vez, tentou outra, ele se perde nas contas, tem que recuperar, aí dali a pouco ela diz assim, não, o negócio é o seguinte, para, deixa que eu vou cuidar. E aí ela passa a cuidar, perdoou ele sem problema nenhum, mas ela mudou de comportamento, ocorreu perdão, não tem relação direta com manter o mesmo comportamento. E o perdão que é? Então, o perdão é um gesto humano que exige esforço contínuo, nem demasiadamente transcendente, nem banal e simplório. Isso é que a gente tem que perceber. O perdão é algo importante, um convite que Jesus faz para que a gente se desfaça dos ressentimentos. E esse perdão ele não é algo transcendente, é só para espíritos puros. Não, ele é algo humano, é das nossas relações. Não é algo transcendente, impossível de alcançar. E também não é algo tão banal e simplório que a gente pode dizer assim, eu perdoo da boca para fora e está feito assim. Não, porque mexe lá dentro com as emoções. É um evento extraordinário que envolve uma transformação na vida interna e externa do indivíduo, tem que mudar por dentro e por fora. E é composto de dois aspectos, um aspecto decisional e um aspecto emocional. O primeiro momento do perdão é a intenção. Olha, quando a pessoa se decide pelo perdão, o primeiro momento é a decisão, ou seja, a intenção. Eu tenho a intenção de trocar os meus sentimentos por aquela pessoa por outros sentimentos melhores, altruístas. Eu quero isso, eu tenho esta intenção de fazer isso. Esse é o primeiro momento, é se decidir. O segundo momento é o emocional, em que efetivamente a gente vai substituir aquelas emoções de raiva, de ódio, por carinho, por afeto. Tanto que, quando a gente ouve na seguinte expressão, diz, olha, primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. A gente acha que mandamento é uma ordem, quando mandamento é um exercício. A palavra em grego quer dizer exercício também. Aí fica melhor, diz, olha, o primeiro exercício é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então é um processo que exercita comportamentos, hábitos. Porque a gente não vai amar uma pessoa que nos agrediu, que a gente está magoado. A gente vai tratar ele com carinho, com amor, dando beijinho e sendo amiguinho no Facebook, mandando bom dia, boa noite no WhatsApp. Não, ainda não. A gente precisa exercitar. No momento a gente não pode estar perto, depois a gente já começa a trabalhar interiormente para poder estar no mesmo ambiente. Já diz, não, ele vai na Congés, eu vou também, não tem problema. Eu só não quero ficar na mesma sala, mas ficar já no mesmo ambiente eu até fico, mas a gente vai exercitando para se aproximar, para um dia poder sentar junto, para um dia poder dar carona, mas até lá vai demorar, é um exercício.
Então, por isso que perdão é um caminho que vem desta palavra perdonar, e dar, entregar, doar por completo, total. E em grego quer dizer abrir mão, deixar embora, ou seja, abrir mão da mágoa, abrir mão do remorso, deixar embora. Porque perdoar é fazer uma trajetória de amor, ao longo de um tempo necessário para dissolver o rancor e o remorso. Então, perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver o rancor e o remorso. Que tempo necessário é esse? Olha, nós é que vamos definir esse tempo. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser uma década, pode ser 100 anos, pode ser uma encarnação, podem ser várias encarnações para o perdão. Vai depender de nós. Dependendo da nossa intenção, do nosso esforço em perdoar. Porque o perdão é para nós, vai nos fazer uma pessoa melhor. É isso que a gente tem que perceber. É um exercício de auto-amor ressignificante. Por quê? Porque vai envolver também no perdão um exercício de compreender o limite do outro, de perceber que o outro também é uma pessoa falha, uma pessoa humana, que se deixa levar por emoções em alguns momentos, que ele tem também a sua identidade divina, mas que ainda se deixa levar pelas suas emoções, carregado por esta dor, por esse sofrimento dos comportamentos que vão gerando atritos. Então a gente vai ressignificar aquele ato, aquela situação, aquele momento, para olhar com outros olhos. E isso vai nos ajudar a compreender e desfazer esses nossos sentimentos. Se a gente pudesse observar como é que se formam essas emoções e quando é que a gente trabalha para dissolvê-las, é como nesse desenho aqui, nessa gravura. A gente está vendo ali uma camisa manchada, ela está impregnada de lama. O que aconteceu? Jogaram lama sobre aquela camisa. Agora vocês imaginem um tecido composto de fibras de naturezas diferentes. Um tecido que seja talvez um casaco de lã, daqueles de crochê, daquela linha grossa que tem vários fios em cada linha, e a gente joga um punhado de lama naquele casaco que vai infiltrar em todas aquela trama do tecido. E a gente tem um casaco que é de um tecido bem sintético, umas tramas muito finas, quase impermeável. A gente vai atirar o barro, ele vai bater e vai escorregar, vai cair, vai ficar pouca coisa. Talvez passar a mão ali, ele já sai. A quantidade de barro que se arremessou foi a mesma. O tecido sobre o qual o barro ficou é diferente. Num, ele vai impregnar mais. No outro, vai impregnar menos. Com isso, eu quero dizer que, às vezes, o mesmo fato, para pessoas diferentes, as pessoas vão receber de maneira diferente aquele fato. Uns vão receber aquele fato e vão dizer assim, mas não tem problema isso, deixa, fulano é assim mesmo, aquilo passa, porque aquele tecido mais impermeável. O outro não recebe aquela mesma quantidade de lama, mas aquilo fica entranhado na pessoa. E ele olha, aquela sujeira está ali, quanto mais ele esfrega, aquilo mais se espalha, e aquilo vai ficando. Que trama é essa? Que fios são esses? Que fazem com que aquela agressão se grude mais em nós ou se solte mais? É o tamanho das nossas imperfeições. Quanto mais orgulho, quanto mais egoísmo a gente tiver, mais entranhadas ficam as agressões. Nós somos vítimas dos nossos sofrimentos. O tamanho do nosso sofrimento tem com o tamanho das nossas imperfeições.
Por isso que o exercício do perdão é aumentar a nossa capacidade de amar, porque a gente vai ter mais facilidade de lidar com essas sujeiras. Por isso que a gente percebe que é a maneira como a gente vê o fato e que dá intensidade sobre este fato, e não o fato em si. Eu tenho como modular os efeitos deste fato em mim. O nosso sofrimento, ele depende, muitas vezes, daquela noção de ideal que a gente faça da vida. Então, a minha vida tem que ser assim, tudo cor-de-rosa. Eu tenho que vir numa família perfeita, com os pais perfeitos, que foram designados pelo plano espiritual das melhores pessoas. Foi escolhido um escol de espíritos lá, os meus pais são perfeitos. Os meus filhos serão filhos aquela candura de criança que a gente fala, respeita, que não vai retrucar, aquele que vai bem na escola, que chega em casa vai fazer os temas, é aquela maravilha, não traz problema nenhum, não vem nada anotado no caderno, não é chamado na escola, é aquele que vai bem, tem uma boa profissão. O meu esposo, então, meu Deus do céu, eu vivo no mundo dos moranguinhos com ele. É tudo assim, a gente vai idealizando o mundo cor-de-rosa. E tudo aquilo que vai furando os nossos sonhos, vai entrando água, a gente vai sofrendo. Porque a gente criou um mundo ideal que é completamente fora daquilo que é real. E quando a gente passa a elaborar esse mundo real com tanta intensidade, maior são os nossos sofrimentos. Porque nós somos infantis de imaginar que as coisas são assim. Às vezes a pessoa imagina um futuro, às vezes pode ser o bem para ela, algo que ela está conquistando. Não, eu quero um dia comprar uma lancha para mim. E talvez esse dia chegue, ela vai comprar a lancha, mas o dia que ela vai botar a lancha para andar, vai estar chovendo, vai nublar. Entendeu? As coisas não vão ser exatamente iguais. Tudo porque a gente cria um mundo ideal. E aquilo que é real começa a gerar sofrimento, mas o sofrimento não é das circunstâncias, o sofrimento é da minha leitura sobre a vida. Por causa do meu orgulho, eu quero as coisas como eu quero. E isso é da nossa infantilidade emocional. Por isso que a gente ainda está às voltas muito com o perdão. Por isso que quando a gente chega naquela condição do Cristo, na condição de Estevão, e do Cristo quando ele está dando os seus últimos sinais vitais, ele ainda se volta para Deus e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, se Jesus está pedindo a Deus, para Deus perdoar, sinal que ele já tinha perdoado, aquilo ali. O que ele está fazendo? Ele está invocando a Deus misericórdia. Aqueles a quem ele amava e ama. O perdão é um exercício do amor. Grande exercício do amor, que envolve os nossos companheiros, envolve familiares, envolve a nós mesmos, o alto amor, nada de remorso na nossa vida. Vamos nos responsabilizar por aquilo que fazemos, vamos reparar aquilo que for necessário reparar e vamos seguir adiante com amor. Um amigo passou por uma experiência muito interessante para a gente terminar esse primeiro momento. Desta grande experiência do amor. Iria numa casa espírita, levar a palavra da doutrina espírita, e ele começou a simpatizar com uma senhora que estava sempre na plateia. Ele via os olhos vivos daquela senhora fixos nele, em todos os encontros que ele ia lá. Uma senhora que vibrava com cada palavra, que costumava, depois das palestras, ir conversar com ele. E com o tempo, ela acabou abrindo a vida dela para aquele expositor, para aquele palestrante espírita. Numa das ocasiões em que ele foi lá, ele não a viu. Ficou temeroso. Numa próxima vez ele chega, ela está lá.
E ele se abraça com ela está um pouco entristecida, e ela conta da sua história para ele. E diz assim, olha, tu sabes, eu já tinha falado contigo. Eu tenho um filho num sério problema com o vício. O menino, por mais que eu tenha tentado, desde cedo, ele mostrou uma forte inclinação para esse tipo de comportamento, para sempre ter comportamentos inseguros, invigilante. E ele acabou se envolvendo com um grupo de pessoas que eram drogadas, viciadas, e ele entrou nesse mundo. Eu tenho acompanhado esses anos todos, esse sofrimento é muito grande para mim. Ele já deu entrada no crack e a situação está extremamente séria, meu amigo. Eu tenho procurado manter alguns bens ainda em casa, mas é tão difícil porque esse vício faz com que ele muitas vezes aproveite o momento que eu não estou em casa. Leva algum dos bens que está lá, vai vender e assim eu estou ficando quase sem nada dentro de casa. Eu sou uma trabalhadora humilde, tu sabes. Eu trabalho de faxina, faço faxina em uma que outras casas. Minha vida é uma vida difícil, tenho levado esse filho com todo amor, com tanto carinho. E numa destas noites, eu estou em casa, ele entra completamente transtornado, em busca de dinheiro, não sei se iria pagar alguém com quem ele estava devendo, ou ia buscar consumir a compra de mais droga, mas ele está alucinado. Busca alguma coisa de valor, não encontra, e eu vou na direção dele para abraçá-lo, e ele me agride. E eu, como mãe, sentindo aquela agressão, eu caio no chão, olho para ele, mas é alguém que eu amo. É alguém que me dói ver perdido na vida, mas eu amo. Aquela agressão não tem sobre mim nenhum efeito de ódio, de rancor. E a única coisa que eu fiz naquela hora, quando olhei ele, depois da agressão, foi cantar para ele. Uma música que me veio na mente naquela hora, e eu olhei para ele e cantei. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos e vivesse dentro da escuridão. Ah, se eu não te amasse tanto assim. É o amor, meus queridos, que vai transformar as nossas vidas. E o perdão é esta porta aberta para o exercício pleno do amor. Muito obrigado. E nós agradecemos este belo trabalho do Velocino que dá início à nossa Congese com o módulo 1. Então, agora nós vamos, nestes últimos minutos, nós temos umas questões, né, umas perguntas aqui conosco que nós vamos passar. Nós vamos fazer para o Velocino e ele tem 2 minutos para responder cada uma. Bem, por que quem faz o mal precisa de se auto-perdoar? Porque quem faz o mal guarda também o veneno do remorso. Na obra que foi sugestão para esse encontro, do Alberto Almeida, ele conta um caso de um rapaz. Quando a mãe desse rapaz faleceu, ela contou para ele que havia sofrido durante muitos anos na vida pela conduta de infidelidade do esposo. E que ela, a mãe, tinha mantido isso sob sigilo durante tanto tempo. Ela guardou aquela dor só para ela,
para não afetar a família. Ela segurou para ela tudo aquilo. Mas no final daquela experiência, ela quis dividir essa dor com alguém. E contou para o filho isso. Aquela notícia para o filho fez com que a figura do pai mudasse para ele. Ele chamou os outros irmãos, contou aquilo que a mãe havia informado a ele. E a família se tomou de raiva do pai, de ter feito a mãe sofrer durante todo aquele tempo. O que ele fez? Ele chamou um dia um pai para uma reunião de família e descascar o pai. Descascar um homem. Ele ficou tão mal, esse homem, que ele pegou, juntou as coisas dele e foi morar numa outra cidade. Nunca mais ele fez contato com os filhos. E nunca mais os filhos fizeram contato com o pai. Quando ele estava para morrer, num hospital, uma assistente social conseguiu localizar a família e chamou uma das filhas. Ela foi até lá. Parece que ele esperou ela chegar. Ela chegou, mal falou com ele e ele já desencarnou. A filha voltou, fizeram o funeral, mas esse filho que acabou relatando daquela forma tão grosseira com os irmãos, ficou com remorso de ter sido muito duro com o pai. Quem de nós não erra? Mas agora ele não podia mais conversar com o pai, pedir perdão para o pai. E aquilo tornou a vida dele uma dor, um sofrimento muito grande. Até que a espiritualidade ajudou esse homem a resolver esse problema. Porque colocou estas pessoas frente a frente no mundo espiritual. Então, num determinado momento, num dia, recolheram ele no sono, levaram ele à presença da mãe, que vinha iluminada, carregando aquele homem que tinha sido marido numa situação desagradável, pesaroso de remorso, e se encontra com o filho, e o filho em lágrimas pede perdão para ele. E aí conseguem dissolver um pouco desse remorso que estas almas traziam. O amor é fundamental nesse processo. Gostaria de fazer essa pergunta que nos diz: ao perdoarmos, nós liberamos o ofensor da reparação? Isto é da consciência dele. Tudo aquilo que diz respeito à esfera de ação do outro é responsabilidade dele. O perdão é a porta para a gente se livrar de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. É como a gente tivesse, tem uma figura mais adiante na apresentação que mostra uma pessoa num precipício, segurando numa das mãos uma sacola pesada e escrita ali ego, aonde está a mágoa, a dor, o ódio, e uma outra mão que se estende lá de cima querendo puxá-lo. O perdão é quando a gente solta esse embrulho pesado, esse lixo da alma. Quando a gente se desfaz desta dor. E isso independe do comportamento do outro. Independe do agressor reparar. Porque a gente vai saber que no mundo espiritual, aquele que perdoou sinceramente, ele não exige mais nada do agressor. E esse agressor ele vai ter que reparar isso com outras almas. Não mais com aquele que ele ofendeu, porque aquele que ofendeu está muito bem, graças a Deus. Ele foi adiante, não ficou preso. Agora, a consciência daquele que cometeu o dano, esta responsabilização vai vir um dia, mas é por conta dele, né? Agradecemos, né, o teu carinho para com o evento, para conosco, para com cada um que aqui está. Nós realmente te desejamos muito amor, né, muito
muito carinho. Te sinta assim muito envolvido por todos nós. Nós te agradecemos de coração. Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês por me convidarem, por estar aqui. Eu queria um exercício rápido agora. Que vocês colocassem a palma da mão direita sobre o ombro esquerdo. Agora, a palma da mão esquerda sobre o ombro direito, lá em cima. Vamos apertar um pouquinho, fechar os olhos. Este é o abraço carinhoso que eu quero dar em todos vocês. Muito obrigado, eu os amo. Que assim seja. Eu que agradeço, é um presente para mim. Um presente.